Meus amigos e minhas amigas do Nocaute. Esta semana, 2 acontecimentos graves marcaram nossa vida política. A ameaça do candidato Bolsonaro de não reconhecer o resultado das urnas. Aliás, reiterada numa entrevista num avião voltando para o Rio. E a censura imposta a Lula, que viola a Constituição e a liberdade de expressão. E o mais grave, o conluio, o apoio que um jornal como o Estado de São Paulo deu à decisão de um ministro do Supremo que censurou Lula, censurou a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Ou seja, liberdade de imprensa só para eles, para nós não. Para os democratas que se opõem ao autoritarismo, não. O mais grave, o outro acontecimento, a tentativa de nos impor a pauta deles, a agenda deles econômica. O chamado mercado, por seus porta-vozes, insistem que nós temos que nomear um ministro da Fazenda já. Nós, eu digo, o PT, o PCdoB, o PROS, o candidato Fernando Haddad. E tem que adotar a agenda deles, continuar a política de termo econômica. É o terceiro turno. Eles vão perder no primeiro, vão perder no segundo e querem um terceiro turno. Ou vão negar o resultado das urnas, como fez Aécio Neves e o PSDB, e depois caminharam para o impeachment e caminharam para participar do desastre do governo Temer, ou vão querer nos impor a agenda deles, que é a austeridade, que é o corte de gastos, que são as privatizações, as escandalosas privatizações, como foram da era de Fernando Henrique. Patrimônios como o da Vale vendido por 3,3 bilhões de reais e ainda aceitando moedas podres e depois desconto no imposto de renda do ágio que foi pago, uma entrega do patrimônio nacional. A agenda deles de não fazer reforma tributária, não baixar os juros. O Brasil precisa de uma reforma tributária, que os que ganham menos paguem menos e os que ganham mais paguem mais. Para ter uma ideia, 70 mil famílias pagam, em média, 6% do imposto de renda. São os mais ricos do Brasil, enquanto que a classe média paga 12%. E o pior é que querem apresentar para nós a proposta de uma agenda de austeridade que leva à recessão, ao desemprego, à destruição da saúde e educação pública, como fizeram com a presidente Dilma, que foi fazer um ajuste. Eles defenderam esse ajuste. Quando ela começou a fazê-lo, eles se opuseram e jogaram parcelas da população contra a presidente. Ou seja, eles nos propõem uma agenda de austeridade. Se nós aceitamos e aplicamos, eles mobilizam parte da sociedade, as classes médias, para depois derrubar o governo, como fizeram com a presidenta Dilma. O PT já tem experiência. O PT já sabe qual é o jogo da direita no Brasil. Perdida a eleição, editoriais de jornais, economistas, empresários começam a clamar para que nós façamos a política deles, a política que o povo está rejeitando nas urnas. O povo quer outra política econômica, aquela do Lula, que fez o Brasil crescer, o emprego, distribuir renda, combater a pobreza, abrir as universidades para os trabalhadores. É essa política econômica que o povo quer de volta. É o Brasil crescendo, autônomo, soberano no mundo. É o Brasil integrando a América do Sul. É o Lula com presença como líder no mundo. Essa é a memória do povo, dos tempos de Lula, do legado de Lula. Por isso que Fernando Haddad vai para o segundo turno. Portanto, meus amigos e minhas amigas, nada de aceitar a agenda e a pauta e nada de concordar com esse terceiro turno. Um é golpe, porque eles querem dizer que a eleição será uma fraude e não vão acertar o resultado. O outro é como se eles tivessem ganho a eleição. Quem ganha a eleição aplica o programa aprovado pelo povo. Muito obrigado.